gente que está começando mais um Pôneis Emocionais. E agora vai ser a minha aula de história. Vamos lá? Vamos começar! Na segunda metade do século XIX, um processo histórico importante foi o que conduziu à implantação da República no Brasil. A ideia de república não era nova do país, antes e depois da independência. O território brasileiro foi palco de várias rebeliões republicanas, a exemplo da Cabanagem 1835 a 1840, no Grã-Pará, e da Farroupilha 1835 a 1845, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Mas a monarquia conseguiu reprimir esses movimentos em parte devido aos recursos obtidos com as exportações de café. No segundo reinado, os dois principais partidos, o liberal e o conservador, controlavam o poder, enquanto que a imensa maioria da população continuava excluída do direito à cidadania, com o objetivo de ampliar seu espaço na política. Um grupo formado por fazendeiros e por profissionais liberais, advogados, médicos, professores, engenheiros, jornalistas, lançou em 1870 o Manifesto Republicano, que definia o federalismo e a república. O manifesto afirmava: somos da América e queremos ser americanos, ou seja, somos farovéis, e aqui o Brasil adote a república, assim como os demais países da América. Esse manifesto inspirou o surgimento de diversos jornais, clubes e partidos republicanos. 3 anos depois de seu lançamento, foi fundado em Itu, interior paulista, o Partido Republicano Paulista, PRP. A questão religiosa. Com a Constituição de 1824, o Império passou a controlar a Igreja por meio do beneplácito e do padroado. O beneplácito era o direito que o imperador tinha a aprovar ou não as bulas do Papa em terras brasileiras, ou seja, uma orientação do Papa só entraria em vigor do Brasil se tivesse a concordância do imperador. O padroado era o direito que o imperador tinha de nomear os bispos. Estes, além de serem nomeados, eram também remunerados pelo governo como qualquer outro funcionário público. Em 1864, o Papa Pio X proibiu os católicos de fazerem parte da maçonaria de Pedro I, porém, não deu seu beneplácito à bula papal, pois ele mantinha relações estreitas com a maçonaria. Seu pai, de Pedro I, havia ocupado o posto máximo dessa organização. Já o bispo de Olinda, de Ponto Vital de Oliveira, e o bispo de Belém do Pará, Dom Antônio de Macedo Costa, optaram por obedecer ao Papa e exigiram que as humanidades religiosas expulsassem seus membros maçons. A questão militar. Questão militar é o nome dado a uma série de atritos entre o exército e o governo do império. A principal razão desses conflitos foi a punição do tenente-coronel Sena Madureira e do coronel Cunha Matos. Esses oficiais foram punidos por denunciar casos de corrupção pela empresa e por se manifestar publicamente a favor da abolição. O Marechal Deodoro da Francesa se negou a punir Sena Madureira e, por isso, foi demitido do cargo de comandante de armas e presidente da província do Rio Grande do Sul. Deodoro e Sena Madureira decidiram, então, viajar para o Rio de Janeiro, onde foram recebidos festivamente por outros oficiais. Entre eles estava o Major Benjamin Constant, líder da Mocidade Militar. No dia 9 de novembro de 1889, o Major Constant decursou no clube militar, pedindo poderes para mudar a situação dos militares e recebeu total apoio da Mocidade Militar ali presente. A Revolução Federalista. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul explodia uma guerra civil motivada pela disputa entre o Partido Republicano Rio Grandense, liderado pelo positivista Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Gaspar de Silveira Martins. Os chigueiros de Júlio Castilhos tinham o apelido de Pica-Paus e recebiam o apoio de Floriano Peixoto. Já os seus adversários tinham o apelido de Maragatos e eram apoiados pelos membros da Marinha que faziam a posição a Floriano. Essa guerra civil atingiu os estados de Santa Catarina e Paraná, causou
a morte de milhares de pessoas e só terminou em 1895, com a vitória dos pica-paus. Com essa vitória, o castilhismo consolidou-se como uma corrente política que ofereceu a história do Rio Grande do Sul por décadas. Quando Floriano Peixoto decidiu a presidência, seus opositores tinham sido vencidos e um modelo autoritário e excludente de república se impunha ao país. A política dos governadores. Usando as mesmas práticas, troca de favores e corrupção eleitoral. As oligarquias estaduais ajudavam a eleger deputados e senadores favoráveis ao presidente da República. Este, por sua vez, retribuía o favor liberando verbas, benefícios e dando apoio político a elas. Esse esquema político que ligava os governos estaduais ao presidente da República recebeu o nome de Política dos Governadores e foi aplicado pelo então presidente Campos Salles, que governou entre 1898 e 1902, assim por meio de alianças e trocas de favores, que uniam municípios, Estado e governo federal. As oligarquias mantiveram-se no poder durante a maior parte da Primeira República. O primeiro governo Vargas. Durante o primeiro governo Vargas, que se deu entre 1930 e 1945, o Brasil mudou bastante. A industrialização, que já estava em curso desde o fim da Primeira Guerra Mundial, avançou e as cidades cresceram, o Estado se fortaleceu, interveio na economia e estabeleceu uma nova relação com os trabalhadores. Nesses 15 anos, Vargas foi chefe de um governo provisório. 1930 a 1934, presidente eleito por voto indireto. 1934 a 1937 e ditador. 1937 a 1945. A Guerra Civil. Essas medidas foram mal recebidas por monarquistas, mencheviques e liberais, que, com a ajuda das potências capitalistas, Inglaterra, Estados Unidos e Japão, formaram o Exército Branco para combater a Revolução de Outubro. Seus opositores, os bolcheviques, organizavam o Exército Vermelho, comandado por Trotsky. Teve início, então, uma sangrenta guerra civil entre os dois exércitos que se estendeu por três longos anos, 1918 a 1921. A resistência soviética ao nazismo, interessado nas riquezas soviéticas, petróleo, minérios e cereais, e devotando ódio ao comunismo. Hitler traiu o pacto de não agressão, firmando com Stalin e ordenou a invasão da União Soviética em junho de 1941. Em apenas 20 dias, os nazistas avançaram 700 quilômetros em território soviético e foram deixando atrás de si centenas de milhares de cadáveres. Acuados, os soviéticos recusavam-se, mas antes destruíram tudo que pudesse ser útil ao adversário: fábricas, hospitais, plantações. Era tática da terra arrasada, que consistia em ceder espaços para ganhar tempo. Os nazistas então avançaram sobre a cidade de Stalingrado, onde tratavam com os soviéticos a maior batalha terrestre da Segunda Guerra, a Batalha de Stalingrado, de novembro de 1942 a fevereiro de 1943. O Muro de Berlim. Na década seguinte, em virtude da ajuda econômica estadunidense, a Alemanha Ocidental recuperou-se rapidamente e passou por um processo de intenso crescimento econômico, milagre alemão. Atraídos pelo desenvolvimento econômico de Berlim Ocidental e inconformados com a opressão a que eram submetidos, muitos habitantes de Berlim Oriental começaram a fugir para outro lado da cidade em busca de uma vida melhor, para impedir a fuga dos alemães autoritários. Em 1961, o governo da Alemanha comunista construiu o Muro de Berlim, separando fisicamente as duas partes da cidade e fechou as fronteiras entre os dois países. Tchauzinho, galera, e obrigado por assistir minha aula de história. Tchauzinho!